Eu Tá. sou Lidiane Freitas, sou do Sul aqui, de Itajaí, do lado de Balneário Camboriú, e tenho uma empresa especialista em condomínios e loteamentos. A gente faz desde as análises de viabilidades até a incorporação. Então, a gente faz todos os projetos, aprovações, com essa parte de gerenciamento. Eu participei de um livro, como o Cristiano falou agora, o primeiro livro de mulheres empreendedoras do mercado Bacana. imobiliário. Foi muito legal, porque são 15 mulheres muito inteligentes, empreendedoras mesmo. Cada um conta um pouquinho da sua história, fala sobre a sua especialidade, né? Dá uma palhinha, porque como são 15 mulheres, né, não dá para escrever um livro tão grande, mas foi bem especial. E eu, né, a intenção é a gente estar podendo contribuir um pouquinho, né, Cristiano, com o nosso mercado. E eu estou vendo que você também está atuando bastante agora no meio digital, dando mentoria, né? Estou achando muito legal, estou acompanhando, né? Desde que o Chico me mandou o teu perfil ali, Lid, tem que seguir o Cristiano, o professor, tem que acompanhar. Eu acompanho, comecei a É, acompanhar, né? Já tenho uma grande admiração pelo teu trabalho, acompanho os posts no YouTube, né? Se pudesse apresentar para o pessoal, falar um pouquinho. Gente, sigam o Cris aí no perfil. Ele posta muito conteúdo, tem um canal no YouTube com muita coisa legal. Então, se você é do mercado imobiliário, se você quer aprender mais, né, sigam ele aí, a empresa dele também. bacana. Tem um monte de gente aqui bacana. O João Godinho está aqui, o Guilherme, parceiro aqui da Brand também. Tem bastante gente bacana aqui. O Liana, enfim. Boa Pois é, noite, a gente, galera. uma turma boa aqui. Tem gente de todo o país aqui, né? Pelo menos o Guilherme. Guilherme, você está onde? Você está em Goiânia? Tem o João está no mundo inteiro, né? O João é latitude e longitude. Inclusive amanhã a gente está fazendo uma live sobre investimentos e tal. Pois é, tem o Wilson aqui que acabou de falar também. Wilson, espero que eu possa ter a honra de ser seu mentor. Na realidade, eu há mais de 8 anos, sabe, Lidiane, eu capacito um mercado, a gente faz treinamentos abertos para executivos. Eu sou sócio fundador da Prospecta Inteligência. A Prospecta é uma empresa de atuação em todo o país. A gente trabalha com inteligência de mercado, desde a originação até a comercialização. Então, várias metodologias de inteligência de mercado a gente aplica, dentre elas pesquisas de mercado. Tem muita gente que confunde pesquisa de mercado com inteligência de mercado, são coisas bem diferentes. Inteligência de mercado é uma coisa muito mais ampla, pesquisa de mercado é uma coisa muito mais pontual. E, ao mesmo tempo, há mais de 20 anos eu estou no mercado, há cerca de 8 anos eu comecei a capacitar executivos em todo o país. A gente rodou o país inteiro, mais de 4.500 pessoas já foram capacitadas por nós. Empresas de capital aberto, a gente capacitou algumas na inteligência de mercado deles. Eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas também, e agora do IBMEC de São Paulo, no MBA de Real Estate. Então a gente roda um pouquinho. No mundo digital, no meio digital, basicamente a gente está entrando agora, né? A gente sempre foi muito do rala bucho no avião, né? Então eu Agora a gente passava está a maior sendo obrigada, né? verdade. Com tudo que está acontecendo. Eu vivia no avião, então quando você começa a ser reconhecido pelo nome, pelas aeromoças, alguma coisa está errada, né? E o pessoal fala, Cristiano, você fica onde, cara? Eu falei, cara, Portão 232 de Guarulhos. E com essa pandemia, eu acho que dentre tantas coisas ruins, né, nessa pandemia, a gente teve muita coisa bacana também, né? Teve muita gente, famílias se aproximando, enfim. Eu mesmo, aconteceu uma coisa que há mais de 14 anos eu não sabia o que era ficar 20 dias seguidos em casa. Então a minha vida sempre foi muito na estrada não, no céu. No céu. E eu estava chegando ao ponto de acordar no hotel sem saber onde eu estava. Eu falei, ih, caramba, eu tinha que descer e na recepção pegar o jornal para saber onde eu estava. E eu falei, ih, tem alguma coisa errada, né? E interessante que essa pandemia, eu acho que ela veio para todo mundo, né? Para a gente refletir o nosso modo de vida, né? Para a gente repensar a vida em todos os aspectos. Enfim, estamos E como é aí que tá o se trabalho, reinventando. Cristiano? Aí tá indo no escritório, fica mais home office, tá fazendo um
Os A gente tem dois? equipe Como é hoje, que os ficou? dois, na realidade. Na realidade, As é, viagens? Chegou eu a fazer viajava alguma muito parte para. mesmo? Verdade, eu viajava muito para reuniões de kick-off de projeto, de briefing de projeto e para entrega de projetos de inteligência. Hoje as pessoas estão aceitando que as entregas sejam feitas pelo Zoom, por sistemas de conferência, assim como o kickoff de projeto. Os nossos projetos são executados no chão, a gente não abre mão disso, a gente vai até a região, fica 20 dias, 30 dias lá, mas como a gente tem equipe em todo o país, então a gente consegue administrar muito bem isso. Mas a minha qualidade de vida, assim, surreal, tipo, eu hoje eu tô desacostumado, eu nunca, eu sempre tinha uma mala em casa pronta, né? Então eu já cheguei ao ponto de passar 15 dias viajando, chegar no sábado, tomar banho, brincar com os meus filhos, que hoje estão me chamando de pai. Olha que conquista, hein? Que conquista. E viajava no outro dia, tipo, já voava novamente. Então, hoje eu estou conseguindo administrar tudo, mantendo a qualidade do trabalho da gente à distância. Então, tá muito bacana. Reinventando. Agora, Pois é, e os eventos, muda né, cursos, realmente a qualidade de vida palestras, em família, né? A é questão outra da coisa. família hoje, até falando em questão dos nossos projetos mesmo, né? O quanto eles vieram mudando, né? E vem mudando cada vez mais um pouco pro sentido dessa nova mudança, né? Porque é uma Sim. coisa que, por mais que que venham as vacinas, né, Cristiano? Não sei se posso chamar de Cris, eu achei Cris, mas Claro, pode chamar assim, fique à essa vontade. nova, mesmo que venha a vacina, né, querendo ou não, mexeu muito com a nossa mentalidade, né, mexeu muito com os princípios e valores, eu acho, das pessoas. Nossa, e como, viu? Mexeu muito mesmo, mas muito. Na realidade, continua mexendo, né? A gente está passando por um momento que eu considero bem complicado, porque, diferente da pandemia do ano passado, né, todo aquele momento que a gente viveu, as empresas tiveram um certo apoio com relação a subsídios do governo, a gente teve paralisação de empréstimos, tivemos paralisação de financiamento, ninguém cortava a energia de ninguém se não pagasse, não era permitido você ser colocado para fora do aluguel, caso você não pagasse o aluguel. Então, houve uma suspensão temporária de empregos, onde o próprio governo assumia parte durante 2, 3 meses. Houve subsídio de crédito para micro, pequeno e médio empreendedor. Houve a paralisação, a suspensão não, o adiamento de impostos. Então, a gente teve um apoio muito forte e fez com que eu acho que no primeiro momento, ano passado, todo mundo surtou, né? Falou tipo, ih, ferrou, né? Ferrou geral. Mas aí, com essa estrutura de apoio, as pessoas conseguiram passar. Tanto é que o impacto na maior parte das cidades, com relação à empregabilidade, ele foi meio que nulo. A gente teve um fundo do poço em abril, que teve um desemprego federal na maior parte das regiões, mas olha que interessante, a partir de julho do ano passado, a maior parte, até dezembro, a maior parte das cidades teve a eficiência da empregabilidade superior ao ano passado, superior a novembro, a 2019. Para você ter ideia, isso fomentou o mercado imobiliário de uma forma fantástica, porque as pessoas tiveram tempo, acho que nunca nós passamos por isso, né? E as pessoas tiveram tempo para ver os seus espaços, para repensar a sua moradia, associado ao fato da manutenção da empregabilidade e a manutenção da capacidade de compra, sobretudo nessas regiões que a gente teve esse apoio, negócio, quem tinha condições financeiras e reservas se movimentou. As pessoas que tinham condições e podiam adquirir um imóvel ou mudar um imóvel, fazer um upgrade, se movimentaram. Tanto é que a gente teve um volume de financiamento, de poupança e FGTS recorde nos últimos 20 anos. Em 2020, tipo, rompeu as barreiras dos últimos 20 anos com relação ao volume de financiamento. O último pico que nós tivemos foi em 2014.
Então, o mercado funcionou, né? A mecânica do mercado imobiliário, associada à capacidade de compra, à empregabilidade, tudo se manteve. Porém, agora a gente está vivendo um momento muito difícil. Por quê? Porque a gente está passando por uma segunda onda, onde em muitas cidades está sendo muito pior do que a primeira onda, e a gente não está tendo esse portfólio de subsídios, ou seja, a gente vai ter um estrago grande, né? Em muitas cidades, para você ter ideia, a maior parte das empresas, chegando a 80%, 85%, dados do Sebrae, e Sebrae, exato, cerca de 80%, 85% das microempresas não tem caixa para passar um mês. Então, você imagina o impacto que a gente está... Estendeu muito mais do que a gente imaginava, né, esse cenário, né? Na verdade, o cenário meio que voltou, porque depois pelo menos aqui, né, depois do carnaval, o pessoal, acho que esqueceu um pouco do que estava acontecendo, pelo menos por aqui no sul, né? Em todo lugar, né? Em todo lugar, né? Nossa, eu vi uns vídeos do pessoal no caixadaço, nas lanchas, tudo pulando, umas 50 pessoas assim dentro da lancha. Não sei o quê. E os hospitais aqui ficou uma situação muito complicada. Eu tava com a mãe do meu parceiro aqui do escritório, foi para UTI, o meu primo foi para o hospital, tipo, até que teve questões na minha família, assim, a gente ficou um pouco preocupado mesmo. E acho que agora a gente está sentindo, né? Tipo, né? Sentindo mais como sem essas opções que teria no início, né? Pois é, a tendência agora é que a gente tem uma turbulênciazinha em relação a toda a velocidade que o mercado imobiliário estava conseguindo impor. Vai depender do quê? De cada cidade. Cada cidade vai responder de uma forma diferente, a depender do impacto que está tendo em relação à sustentabilidade dessas empresas, né? As microempresas são o que fazem parte de todo esse mecanismo de funcionamento de uma economia local. Elas que movimentam essa estrutura de negócio. Então, a tendência é a gente ter uma turbulênciazinha. A gente só vai conseguir medir isso daqui a um mês, 2 meses. Vai depender também tudo da resposta que a gente vai ter. Porque hoje a gente só tem duas vertentes. Uma, ou a gente volta a ter aqueles subsídios que eu não sei se a economia suporta, se o Brasil tem condições de fazer isso, se aguenta fazer isso, ou a gente vacina todo mundo. Só que a vacina todo mundo depende de quê? De disponibilidade de vacina, de vontade política, de logística. O cara, quando tem vacina, não tem seringa. Então, tem uma série de coisas que precisam funcionar. Vamos ficar na torcida. O que nos resta é ter pensamento positivo, e fazer a nossa parte. Eu ia falar isso, e fazer a nossa parte, que a gente está vendo um movimento bem grande, né? Até nas redes sociais, né, de empresários se movimentando nesse sentido de poder, né, o poder, a parte privada poder também ajudar de alguma forma, né? Até Sim, sim. Eu acho que é muito positivo esses questionamentos do próprio empreendedor. Se pudesse realmente, né, se tivesse essa disponibilidade, eu consigo vacinar todos os meus funcionários, né? Se fosse possível, né, cada um poder ajudar de uma forma, acho que o impacto, imagina o impacto que a gente ia conseguir fazer, né? Mas, né? Pois é. O problema é que as coisas não dependem da gente, né, Lidiane? E quando não depende da gente, o grau de vulnerabilidade permeia em todo o mercado. Então, aí isso gera incerteza. Incerteza afugenta capital. Se você tem capital afugentado, você começa a ter uma desaceleração econômica. Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer, vamos esperar que as coisas sobrevivam, né, que as coisas passem de uma melhor forma possível, é o que nos resta. E outra, fazer a nossa parte, né, trabalhar com cuidados e por aí vai. E vamos entender esse mercado, meu povo. Vamos empreender com segurança, que independente do Covid... Né, Cristiano? Pois é, tem muita gente, Lidiane. Um artigo que falava sobre até algo que o Bolsonaro assinou aí no MP sobre algumas mudanças que vão ter, né, agora na economia e algumas burocracias que ele vai acabar diminuindo em questão de abertura de novas empresas, né, para ver se consegue, né, de alguma forma,
talvez não com tanto subsídio quanto tinha antes, né? Mas de alguma forma isso, querendo ou não, é um incentivo, né? De alguma forma é um incentivo. E A eu até ideia é fiquei abrir o feliz com mercado, as né? boas notícias. Você A chegou a ideia é ver? abrir o mercado, é permitir que a gente tenha uma oxigenação maior. Enfim, a ideia é permitir uma oxigenação maior, é permitir que haja investimentos, haja novos entrantes e, consequentemente, essa lógica, esse mecanismo, ele começa a funcionar de forma positiva. Hoje, a gente precisa entender o seguinte, sabe, Lidiane? Viabilidade, eu sempre costumo dizer isso, e você deve viver muito isso, você trabalha a originação, né? Você está o tempo inteiro ligado à originação. Viabilidade não é planilha. Planilha de viabilidade, onde a gente fecha fluxo de caixa, é a última fase da viabilidade. E que muitas vezes a gente nem chega lá. Você que trabalha muito a viabilidade técnica, que é a viabilidade do parcelamento, da legalização, do potencial, do coeficiente de uso, do aproveitamento líquido de uma gleba ou de um negócio, a viabilidade arquitetônica, enfim. Você deve saber que muitos projetos não conseguem nem andar, porque existe um descasamento muito grande entre aquilo que dá para ser feito numa determinada região pela imposição das restrições urbanísticas, aquilo que o mercado quer. Às vezes não fecha a conta, ou seja, você nem chega na viabilidade financeira. E tem muita gente, quando a gente fala o nome viabilidade, a primeira coisa que vem na cabeça do cara é uma planilha financeira, uma mega VGV, ultra tipo, power. a sigla só, né? VGV. Quanto vai dar meu VGV? Qual é a minha TIR, a minha taxa? Eu odeio a TIR. Quem quiser depois entender Eu porque vi eu um post odeio a que eu TIR, cliquei pra ver quanto eu odeio a TIR, eu fui lá, cliquei pra... eu odeio. Chamou muita A TIR, atenção, assim. ela ela é cheia de erros matemáticos, então existe outra taxa de retorno que dá visibilidade na sua essência, justamente atendendo aquilo que o empreendedor quer, saber quanto ele ganhou para cada real que ele gastou. Então, tem outras alternativas, né? Mas, enfim, a viabilidade econômica e financeira é o final, ela é a pontinha da flecha. A gente tem a viabilidade técnica, que ela é impositiva, ela é restritiva, porque ela está baseada em legislações municipais que sobrepõem leis federais, enfim. Às vezes esses órgãos não se conversam, você deve saber mais do que isso, você é especialista nisso. A gente tem a viabilidade de mercado, que o maior desafio do empreendedor é entender como fechar a conta atendendo desejos, necessidades, anseios e capacidade de compra. Pô, não é fácil. Lidiane, depois dessa pandemia, uma coisa ficou muito clara. As pessoas não querem mais do mesmo. Não quer mais do Eu ia mesmo. fazer a pergunta que não quer falar sobre efeito manada, né? Cristiano, para a gente falar um pouquinho aí no que tu tem Sim. visto, né? Para onde as pessoas têm ido junto e talvez por um caminho que não seja um caminho assertivo, vamos dizer assim, né? Que pode não Pois ser é. por estar indo junto, esse caminho ser assertivo. Acabar Eu sempre digo o diminuindo, no caso, seguinte. essa assertividade. Eu sempre digo o seguinte, Lidiane. Eu sou um cara muito realista e eu gosto de olhar para o mercado de uma forma diferente. Na realidade, eu gosto de provocar as pessoas a ter uma visão 360 do mercado. Porque o mercado fascina, ele é fascinante. O mercado imobiliário, ele é fascinante. Ele é um dos poucos mercados que você consegue ficar rico assim. E você consegue ficar pobre assim. Então, ele é fascinante, né? Ele te propõe rentabilidades, ganhos, sejam diretamente ou indiretamente. Então, por conta disso, as pessoas ficam olhando o quê? Somente aquilo que está dando certo. Gente, eu costumo dizer o seguinte, o mercado imobiliário ele é paradoxal. Quando ele está bom, ele está perigoso. Porque se ele está bom para você, ele está bom para meio mundo de gente. O mercado imobiliário não tem barreira de empreender. O cara do Sul empreende no Nordeste, o cara do Nordeste empreende no Centro-Oeste, e você só vai ver esse cara, meu irmão, na hora que o cara lançar. Então, tipo, eu conheço o mercado local. Esqueça isso, rapaz. Se você ficar pensando nesse negócio, você vai levar um olé
vai levar um tropeço tão grande, quando você vê, você está ferrado. Uma das coisas que quebra o empreendedor no setor imobiliário é estoque. Prejuízo, Lidiane, não quebra uma empresa, ajuda a quebrar. O que quebra uma empresa é falta de liquidez. E falta de liquidez está intrinsecamente ligado ao quê? É estoque. Estoque, meu irmão. Quanto mais estoque, maior a imobilização, menor a liquidez. Quanto menor a liquidez, mais engessada a tua empresa está. Eu conheço um monte de empresa que quebrou, entrou em recuperação judicial com lucro futuro projetado. O cara não tinha dinheiro para pagar a folha, para pagar o aluguel. O cara não tinha. Porém, o cara tinha 10 milhões de lucro futuro projetado. Detalhe, você só chega lá, você Mas só com o realiza esse empreendimento lucro. lançado já? Com o empreendimento, Já, mostrou o empreendimento que foi lançado. Do estoque, já, no caso, empreendimento. esse lucro. Estoque, tipo, se você não vende, Lidiane, você tem um problema. Você tem. Passou os 6 meses, né, que é aquele tempo que você tem de desistir do negócio, na incorporação pela 4591, na 6766 nem isso tem, né? Você, quando começa, tem o registro de incorporação, você tem que fazer. Você tem um tempo lá para fazer. Então, você tem um problema. Por quê? Você tem que entregar. Ou então, você vai ficar com o nome sujo, não vai entregar, e por aí vai, né? Começa uma série de problemas. Mas voltando aqui à parte do mercado bom, quando o mercado está bom, ele está perigoso. Porque ele está bom para você e está bom para muita gente. Eu costumo dizer que o mercado imobiliário ele tem pouca barreira de entrada. Quem tem dinheiro investe. O açougueiro que ganhou dinheiro, o cara que tem uma padaria que ganhou dinheiro, sobrou um dinheirinho, o cara entra no mercado imobiliário, porque o brasileiro ele é patrimonialista. Então, olha que interessante. E o pior não é isso. O pior é quando o cara entra no mercado imobiliário achando que empreender é tão somente ter um produto bonito, bem localizado. Puta merda. Vou Isso vender, né? é... Lá eu vou Gente, vender. empreendimento bom é empreendimento que vende. Se esse empreendimento, se o mercado disser que ele tem que ser azul calcinha será, meu amigo. Eu não estou preocupado, não. E aí essa lógica nunca foi tão importante, Lidiane, entender o mercado, entender o que as pessoas querem, o que as pessoas desejam, o que é importante para elas. E, sobretudo, se ele pode comprar. E olha que outra pergunta, a gente vai desencadeando tantas outras perguntas, quando ele pode comprar? Então, o que eu sempre faço? O efeito manada, normalmente, ele acontece quando uma cidade acende a luz da atratividade. Pum! Eita, a cidade está bombando. Caraca, tudo tá vendendo lá. No! Corre, 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 corre. Isso chegou para você? Puta, tenha certeza que isso chegou para trocentas outras pessoas. Resultado, se essa cidade ela não tiver uma capacidade de geração de novos ciclos de demanda, o nível de saturação, o ponto de saturação dela vai acontecer muito rápido. Porque você não vai ter novos ciclos de demanda para compor. A demanda é finita, gente. As pessoas não chegam e falam, eu vou sair ali, vou comprar um imóvel. Como vai na farmácia, quando vai no E supermercado. Não é aconteceu assim, uma não. coisa comigo engraçada, que eu fui no Copan agora lá no evento e eu encontrei 7 loteadores e os Ah. 7 loteadores estão com área na mesma cidade, 3 áreas na mesma rua. E o empreendimento, a ideia do empreendimento era o mesmo. Eu conversei, porque eles abriram, né? Eu pensei, meu Deus, eu pensei, meu, como a cidade está bombando. Né? Eu pensei, será que não é interessante eu lá dar uma olhada? Eu já estava indo com uma nas áreas. Não que não, Agora não que falando, não. conversando contigo, tô pensando, meu Deus, né? Com certeza, empreendimentos parecidos, assim, a ideia é meio parecida, realmente pensando na demanda local da cidade, né? Pensando, Olha meu Deus, só. imagina se eles lançam junto, né? Tipo, Só uma 500 pergunta, Lidia. lotes, 400 lotes. Eles sabiam que os três estavam lá ou não? Como é que é? Duas pessoas sentaram junto e a gente descobriu junto, assim, ficaram Ó, conversando e tal. Eles não eram da mesma rua, mas 3 áreas eram na mesma avenida, né? Porque eu vi as nossa áreas. senhora. Pensei, meu Deus do céu, parecidas, assim, 2 eram bem parecidas. E Isso é é um muito negócio maluco. preocupante se parar para pensar mesmo, né? Nessa Lidiane, questão manada, assim, porque, como tu falou, a cidade tem uma capacidade local e as pessoas meio que da essa é a mesma rua vão questão. querer a mesma coisa, né? É Essa é normal a questão. que o padrão seja parecido, né? Imagina um empreendimento na mesma rua. A gente tem uma demanda finita, Lidiane, e hoje, cada vez. E por isso que a mola propulsora
de todo esse Tem uma mecanismo. pessoa que está aqui, ó. Obrigado pelo convite, Cristiano. Valeu pela lembrança. Valeu, José. Oferta futura é o problema. Verdade, João. Oferta futura é um problema. A gente tem que olhar. Oferta futura, você não precisa casar com a filha da mãe de Ná ou com o filho da mãe de Ná, não. Basta você o quê? Entender todos os projetos que estão no pipeline de desenvolvimento de uma prefeitura. Aí você consegue entender o nível de encrenca que está chegando no município. Gente, mais uma vez eu digo, a gente tem um mercado, os mercados eles são finitos. As pessoas não compram imóveis como compra camisa, como compra carro. Não, não é assim que funciona, não. As pessoas, a jornada de uma família, na sua grande maioria, compra um imóvel na vida. O que eu estou querendo dizer? A gente precisa entender se a cidade que está bombando e está provocando o efeito manada, se ela tem uma economia forte, ou seja, uma economia em ascensão, que ela tem uma taxa geométrica de crescimento anual, busquem isso, viu? Taxa geométrica de crescimento anual boa, ou seja, superior a 2%, caraca, essa cidade ela vai ter condições de repor o ciclo de demanda. Pode ser que esteja saturada agora, mas daqui a 1 ano, 2 anos, pode ser que ela o quê? Oxigene todo o mercado. Mas esse é uma parte do quebra-cabeça. Eu preciso entender se a cidade tem capacidade, ou seja, se ela tem uma dinâmica econômica forte, porque hoje, o que faz com que a gente tenha reposição do ciclo de demanda não é desejo, é o quê? Dinâmica econômica local. Quanto mais aquecida a gente tiver uma dinâmica, seja na cidade ou na microrregião na qual a cidade está inserida, você consegue ter uma oxigenação de negócio. Cada vez menos as pessoas estão tendo filhos, cada vez mais as pessoas estão vivendo. Quem não está tendo filho está substituindo o filho por um pet, por um gato, por um lagarto, por um periquito. E o que acontece? As cidades têm se tornado muito dependentes de uma dinâmica econômica latente para que justifique a migração de pessoas economicamente ativas para a região. Quanto mais atrativa for essa economia, mais justificativa você vai ter, a economia, a região, vai ter uma população flutuante, vai ter muita gente indo trabalhar, indo estudar, acima de 20 anos de idade, essas pessoas casam, se separam, elas têm necessidades imobiliárias, ou seja, o mecanismo funciona. Não necessariamente, quando você descobre que uma cidade está bombando, ela está ruim, ela está perigosa. E é nesse momento que você precisa dobrar o teu cuidado, porque você pode estar chegando no final da fila, ou seja, você pode ser o cara que vai beber água suja. Esse é o problema. Eu gosto muito, eu falei isso até numa mentoria que eu tive a honra de participar do meu querido amigo João, ele me convidou para dar uma palhinha nas mentorias dele agora, e eu falei assim, eu gosto muito da cidade do lado. Como assim, Cristiano, a cidade do lado? Se tem uma cidade... Tem uma cidade que está bombando? Tá. Qual é a cidade que está do lado dela? No raio tipo de 20 km, de 30 km, tem acessibilidade? Pois é, enquanto todo mundo vai para lá, meu irmão, eu vou para cá. Por quê? Porque se todo mundo está indo para lá, você vai ter muito concorrente, vai ter que dividir o teu bolo, você já vai comprar, vai fazer uma permuta na área cara, você já vai comprar uma área a um preço caro, porque está atrativo, está bombando a cidade, você vai fazer uma incorporação cara, onerosa, o que vai exigir de você fazer um produto que pague as contas. Ou seja, é difícil você encaixar isso, entende? Já quando você pega no início, a cidade que está no processo, ou simplesmente a cidade que está do lado da que está bombando, você ainda consegue fazer negócios, ótimos negócios. Por quê? Porque não tem ninguém lá, tem pouca gente. Não é nem ninguém, né? Tem pouca gente, tem um monte de gente aqui falando. Da amiga, né? Eles falam da paquera, né? Não vai na amiga bonita. Já ouvi essa história do calendário, não vai na amiga bonita. Vai na amiga da amiga, que é a chance de ter sucesso. A chance de ter sucesso é muito maior, né? Dá pra fazer uma analogia. A Rita está falando aqui o que você falaria, acho que é falaria, né? Para o Balneário Camboriú. Balneário Camboriú não faz parte do Brasil. É um país dentro de um país. Então, Balneário Camboriú, a gente tem que tratar ele à parte. É um mercado pujante, é um mercado que, se implementar 50% das melhorias de infraestrutura
de centralidades urbanas e de revitalização da cidade, se ele implantar 40% do que está previsto para os próximos 15 anos, aquela cidade, ninguém segura aquela cidade. Aquela cidade é um ponto a mais, é uma oitava a mais, eu gosto de brincar. Ó, teve uma É uma oitava a pergunta mais. aqui, SXR Empreendimentos, Cristiane e Lidiane. Para quem está pensando em entrar no mercado de loteamentos, nesse novo cenário do país, quais as premissas importantes para se analisar? Bom, você tem que entender. Eu nunca. A primeira coisa que eu vou sugerir é você entender os dois grandes pilares. O que, que é? Vamos para a Primeiro, cidade a cidade. vizinha. A Itajaí, cidade galera, vizinha. Itajaí, que é a Se minha ela é a cidade, cidade vizinha, estão convidados. se ela é a cidade vizinha ou se ela é a Eu sou a cidade cidade mãe. vizinha. Do que a cidade vive? Você vai ter que entender isso. A dinâmica econômica lá. A cidade tem uma taxa de crescimento legal? Ela é polo? Ou ela está dentro de uma micro-região boa? Eu, particularmente, eu gosto de olhar todo esse contexto. Depois disso, você vai entender o quê? O tamanho desse mercado, quantas famílias tem, o que, que elas querem, o que, que é importante, o que, que elas podem pagar. Depois você vai entender o que está sendo ofertado para esse povo. Observe que, nesse momento, a simples correlação daquilo que as pessoas querem com aquilo que as pessoas está sendo ofertado para elas, você vai conseguir entender o quê? O que elas querem que não está sendo ofertado. Desalinhamento de mercado. Por essa lógica simples de correlação, ou seja, o que elas querem e o que não está sendo ofertado para elas, você consegue botar unicórnios mesmo em mercados sangrentos. Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, cara, quando você entrar, seja loteamento, seja prédio, seja strip mall, seja power center, é você entender a dinâmica econômica local e o que as pessoas querem no sentido amplo. Querem, desejam, anseiam, o que é importante para elas e o que elas podem pagar. E outra coisa, para a gente fechar a régua, quando eles querem comprar. Gente, eu tomo o maior cuidado, eu não gosto de padronizar o mercado, eu tenho o maior medo disso. Por quê? Porque nós temos um país heterogêneo, com diversos aspectos culturais. Então, tem regiões que muda de bairro para bairro. Você vai para São Paulo, você sai de Higienópolis, entra ali no Jardins, é outra coisa. Você tem São Paulo é um outro universo país, diferente. né? Países, Sim. né? Diferentes aqui. Países. Países Nossa, é uma com diferença capacidade gigante de bairro, né? Em bairro de a gente bairro. vê. Você tem mobilidade urbana que interfere, você tem capacidade de compra, que cada cidade tem a sua capacidade de compra, que está intrinsecamente ligada à dinâmica econômica. Você tem desejo. Por exemplo, teve um cara, eu acho que uns 15 dias atrás, uma postagem de que a intenção de compra hoje é 40% no curto prazo. Gente, toma cuidado. Tem região que está até mais do que 40%. Eu não sou o chato nem o doido para dizer que o mercado melhorou, sim, mas tem muitas regiões que está muito abaixo de 10% no curto prazo. Eu entreguei um projeto na segunda-feira, cuja intenção de compra no curto prazo era 8%. Ou seja, tinha mercado para o cara lançar tudo, mas as pessoas estavam naquele momento endividadas e só queriam comprar, na sua maioria, a partir de um ano. Isso limita o lançamento, a quantidade, você vai ter que fazer faseamento, você vai ter que entender de estratégia de posicionamento. Então você precisa entender isso. O que as pessoas. Eu não gosto de padronizar porque não existe uma maneira de padronizar no setor imobiliário. Às vezes a gente tem amostras, o que a pessoa quer no sul. Então eu gosto de dizer assim, tipo, beleza, então vamos falar de intenção? Então vamos para o sul, vamos para o nordeste, vamos para o oeste e vamos separar por alto, médio e baixo. Aí a gente já começa a deixar um pouco mais redondinho o entendimento. Por quê? Vamos para o centro-oeste. Você chega ali, você tem Goiânia, beleza. Vai para Trindade, beleza. Vamos para o Mato Grosso agora, bora? Vamos para o Mato Grosso. Vamos para Sapezal, São José do Mutum. Vamos para Sorriso. Vamos para Sinop. Pô, Sinop cresce 5%, mas o mercado hoje está saturado. Você quer ter problema? Vá para Sinop agora. Spoiler, né? Gratuito aqui. Peguem as dicas, peguem e anotem, galera, porque né, eu gosto muito
Cris, do Takeda, vou até fazer uma live com ele sobre o que ele fala Ah, muito sobre a Takeda é gente boa pra caramba. Nossa, Takeda é uma pessoa sensacional, né? Mas questão da neurociência ligado à pesquisa de mercado, né? Desde a originação, eu acho que é muito único, né? Como a gente está falando da região, né? Tem locais que Muito. bairros são cidades, né? Como a gente está falando agora. Não tem como generalizar ou querer fazer uma pesquisa de um empreendimento e usar para outro empreendimento. Né? Tipo, não existe. Né? Isso que pode ter tem uma lacuna aí, né? Entre essa unicidade, né? Existe essa unicidade de empreendimentos, né? Que tem pessoas que acham que pode replicar, né? Tipo, os projetos. Eu vou fazer um projeto em Itajaí, por exemplo. Não, vou usar o mesmo projeto, vou fazer Navegantes. Não sei se você conhece, deve conhecer Navegantes aqui do aeroporto. Conheço Navegantes, conheço Itajaí. Eu adoro Itajaí, eu acho uma cidade muito gostosa, uma delícia. Navegantes, normalmente eu só pouso e decolo, né? Normalmente Mas eu é uma fico em cidade Itajaí. do lado de Itajaí, que é Colado. uma cidade totalmente diferente. Totalmente colado, a balsa ultrapassa e você tem um comportamento de consumo aqui e um comportamento totalmente diferente aqui. Né? Enfim, é muito interessante isso. Vamos sim, a Poliana, acho que é a Poliana aqui que está falando. Poliana, precisamos fazer uma live sobre Uma live diferenciação também, imobiliária. falar sobre Fica, diferenciação imobiliária. será um prazer, sim, Lidiane, lógico, será um prazer. Eu sempre gosto. Obrigada por estar aqui. Deu uma falhadinha, Cris, aí. Não consegui Fui eu ouvir o que que falou, falei? travou. Tá, deixa eu ver aqui, calma aí, deixa eu botar aqui no Agora já tá Wi-Fi. ok. Tá. Não, a gente precisa estar o tempo inteiro compreendendo essa. Travou. Deu uma travada de novo. Cris, não deu para ouvir Pronto, nada que melhorou você falou. agora? Agora tá. Melhorou agora? Tá. A gente teve, eu costumo dizer que um dos grandes problemas do mercado imobiliário foi quando ele teve o boom, que eu chamo de tempo do QMS. Qualquer merda serve. O que você lançasse, você vendia. Dificilmente você tinha problema no mercado. E aí nasceram vários incorporadores experts, consultores. Gente, quando a gente tinha lá no mercado 2012, 2013, 2014, que a gente teve aquele pico gigante, a gente tinha uma demanda reprimida muito grande. Hoje, as pessoas não se submetem mais a comprar com ágio, a não ser que seja extremamente escasso, seja uma cidade que tenha sido muito pouco atendida pela oferta, uma cidade que começou agora o seu processo de crescimento econômico. Isso acontece? Acontece, existem cidades assim nesse momento no Brasil. Mas a gente precisa entender, teve uma pergunta aqui que o cara falou, cara, é melhor fazer loteamento ou vender casa? Cara, são coisas diferentes. O negócio loteamento, ele tem na sua essência o ganho financeiro. Então, o que torna o loteamento bom é justamente a carteira do loteamento. Eu costumo dizer que loteador não é incorporador, ele é uma factory. Né? Ele dá o lote de graça, mas ele está trabalhando com dinheiro. E o incorporador não, incorporação é ciclo curto. Você entra e sai com 2 anos, com 3 anos, com no máximo 4 anos, a depender do negócio, né? Mas normalmente são 3 anos o máximo. Loteamento não, loteamento você começa a tirar o teu dinheiro com 4, 5 anos. Você tem um ciclo de desenvolvimento de negócio de 10 anos, onde você é o agente fomentador da carteira, você é o cara que financia. Aí você fala, pô, qual é o melhor? Pô, loteamento você tem, normalmente, margens muito melhores, mas você tem um risco muito maior. Você tem uma necessidade de caixa muito maior. Então, é proporcional ao risco. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Então, você tem que ter perfil. Você tem que respeitar o seu perfil. Qual é o seu perfil? Curto? Ciclo curto ou você não se importa com o tempo? Você quer ganhar dinheiro? Se esse for o teu perfil,
busque entender o loteamento, busque entender, compreender como se empreende. Mas independente do mercado, seja ele de loteamento, seja ele de incorporação, você tem que entender o que as pessoas querem comprar. Você tem que entender o mecanismo de funcionamento que faz com que o comportamento de consumo na cidade aconteça. E isso está intrinsecamente ligado à dinâmica econômica. Quanto mais atrativa for a dinâmica econômica, mais aquecida, mais a gente tem esse desdobramento, né? E o problema é quando você tem uma atratividade na cidade, que você fala, pô, bombou a cidade não cresce muito, ou seja, o cara que chega por último, meu irmão, quebra a cabeça, entendeu? É o cara que não vai vender. É o cara que, tipo, vai ficar com o estoque na mão. E ele pode fazer um diferencial também, né? Falando ali sobre o que estava no título também, sobre o diferencial, né? E se ele lançar uma coisa diferente das outras pessoas, né? Talvez. E ele só consegue fazer isso, Lidiane, entendendo o mercado. Como é que eu vou lançar algo diferente se eu não sei o que é importante para as pessoas que estão comprando? Gente, vocês não. O termômetro de mercado não é você olhar para o concorrente, não, caramba. A gente olha para o concorrente também. Mas quem determina aquilo que você deve fazer é o mercado comprador, não é o mercado vendedor, não. Vou te dar um dado. Em cada 10 empresas, 9 não aprofundam os seus estudos. Então você tem aí, eu estou sendo muito generoso, você tem 90% de chance de tudo aquilo que está no mercado ter algum tipo de desalinhamento. Seja ele no atributo, seja ele em preço, seja ele em conceito. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, bota uma churrasqueira a gás em Porto Alegre. Uma varanda com churrasqueira a gás em Porto Alegre. Pô, você está matando a tradição do gaúcho, pô, que de fazer o churrasco. Entendeu? Então, compreender isso, equidade é um universo diferente. Você tem que entender esse mecanismo de funcionamento por cidade. E aí, quando você vê essa lógica associada àquilo que estão fazendo lá, cara, você tem duas coisas. Você vai entender o que fazer e, sobretudo, o que você não deve fazer. E tudo isso parece óbvio o que eu vou falar agora, Lidiane. Antes de empreender. Como assim, Cristiano? Antes de empreender? Gente, vocês não têm noção da quantidade de gente que chega a nos contratar para fazer estudo de mercado, para fazer viabilidade, com um projeto aprovado. Ou, às vezes, com um projeto em construção. Ô, cara, se eu disser que não é viável, você vai fazer o quê? Você vai derrubar essas 4 lajes que você já fez? Não dá, né, bicho? Então, o melhor momento de você entender toda essa lógica é antes... Cristiano, já fez um retrofit de projeto, assim, com projeto já aprovado? Já. Mudou a execução, mudou alteração de projeto? Total. A maior parte, Lidiane, dos projetos que a gente estuda, a gente modifica. A maior parte. É lógico que tem aqueles que o cara está construindo mesmo, tipo, babou, né? A gente vai tentar entender quais são os pontos fortes do projeto e maximizar isso estrategicamente, né? Mas tem projeto que não dá para você fazer muita coisa se o cara já lançou, né? Então a gente vai entender o mercado e como posicionar isso, né? Ó, tem uma pergunta aqui, um textão aqui, hein? Acho que foi da Carla. Você consegue ler aí? Perfeito, boa colocação. Acredito que deve ser feita pesquisa de mercado para atender a necessidade do mercado consumidor. Porém, acredito que deve ser observado sim a concorrência. A gente não falou que não deve ser, né? Você não deve olhar a concorrência sozinho, porque a maior parte dos empreendedores se baseiam, entendem a atratividade do mercado olhando só a concorrência. Ah, se está vendendo, tá bom. Ah, se não está vendendo, tá ruim. Esqueça isso. Por exemplo, se o cara vendeu lá, quem disse que ele tinha um preço certo? Quem disse que ele não raspou o último tacho da panela? Ah, você vai pagar para ver empreendendo? Ficando com estoque? Olha o tamanho. Gente, setor imobiliário é interessante. É um dos poucos lugares que eu falei até anteriormente. Você consegue ficar rico e consegue quebrar com um projeto. A Poliana está falando, às vezes o elemento de diferenciação pode não ser concreto, mas as necessidades ou interesses abstratos, segurança, por exemplo, total. Quando eu falo entender o que é importante, é exatamente isso, o que é tangível e, sobretudo, aquilo que é intangível.
Eu tive uma live com a Adalberto falando sobre segurança e ele falou com várias estatísticas que a maior parte, né, do que ele faz no projeto de segurança é o intangível, né? Que o que mais faz a diferença, geralmente, na questão de segurança é o intangível. Eu fiquei, né, ele me falou sobre os dados, a concretização disso tudo, eu achei muito interessante, ele falando sobre tecnologia, né? Que às vezes a gente pensa tanto na tecnologia, as pessoas querem tanta tecnologia, mas muitas das vezes ela não funciona. Né? Não funciona. Eu vou te dar um exemplo, Lidiane. Teve um cara uma vez que lançou um empreendimento, eu não vou citar a cidade, porque esse empreendimento aconteceu há pouco tempo. O cara lançou o primeiro empreendimento que tem tomada para o carro elétrico no estacionamento. Beleza, é legal isso? No futuro, agora, meu irmão, quem é que vai pagar a conta da instalação dos cabos? Você pode até deixar lá um eletroduto, deixar a possibilidade de, que eu acho que é até muito mais inteligente. Mas hoje virou um lugar para você botar o teu carregador, carregar o teu celular. Pô, me desculpa, cara. Entenda uma coisa, gente. Você precisa entender o que é a palavra disruptivo. Isso modifica muito de cultura para cultura. Eu vou te dar um exemplo. Disruptivo está muito ligado àquilo que é escasso ou àquilo que é novo, aquilo que é novidade, enfim. Aquilo que tem a capacidade de mudar a tua vida. Gente, isso muda de pessoa para pessoa, isso muda de cidade para cidade. Tem lugar que o cara fala, cara, foda para mim é ter garagem coberta. É onde eu posso guardar o meu carrinho. Se tiver lá grade para eu fechar, show. Ah, você quer varanda gourmet? Cara, eu não quero não. Eu prefiro um empreendimento onde ele tem uma oxigenação de áreas de lazer lá embaixo. Não uso muito, não. Você acha que não tem? Né? Pois é, cara. Isso muda. O maior problema, Lidiane, é que as pessoas, muitos empresários, quando vão empreender, empreendem o melhor empreendimento na visão dele. Pô, velho, mas não é você que compra.